Nunca fui de assistir muito aos noticiários. Na minha visão, a imprensa tradicional já tinha perdido há muito tempo o compromisso com a verdade. Mas havia uma tradição herdada da minha avó, sempre dar uma olhada no que estava acontecendo no mundo. Naquele dia, em todos os lugares, TV, rádio e redes sociais, havia um burburinho estranho sobre movimentações das grandes potências militares. Eu, porém, mal dava atenção. Passava o dedo pela tela do smartphone, pulando de rede em rede social. O mesmo assunto. Suspirei alto e pensei, chatice. Além disso, meu horário de ir para o trabalho já tinha chegado. O que mais estranhei naquele dia foi o clima. As pessoas estavam tensas, apreensivas. No metrô, nas ruas, em todos os lugares. Hoje, lembrando daqueles momentos, era como se todos soubessem, sem saber explicar, que algo terrível iria acontecer horas depois. Entrei na empresa, registrei meu ponto. Eu era motorista de caminhão numa distribuidora de alimentos. Peguei minha rota, que chegou atrasada naquele dia, mas não vi nada de mais nisso. Saí da capital e peguei estrada rumo ao interior. Seriam 360 quilômetros de viagem. Sempre adorei ouvir música no trajeto, mas o rádio estava quebrado. Peguei o celular para abrir meu aplicativo de músicas. Mas não havia sinal de internet. Paciência, pensei. Quando cheguei ao local de descarga, uma central de distribuição de uma rede de hipermercados, encontrei tudo fechado. Apenas 2 seguranças estavam ali, eu já os conhecia. Brinquei, ninguém me avisou que era feriado aqui. Mas os rostos deles estavam diferentes. Sérios demais. Me perguntaram onde eu tinha estado, e disseram que eu não sabia do que tinha acontecido. Eu respondi que não. E o que ouvi? Me gelou por dentro. Ataques nucleares. Vários. Instalações militares e alvos estratégicos atingidos. Os seguranças queriam fazer seu trabalho, mas, ao contrário de mim, eles tinham família. Disseram que iam abandonar o posto, como todos os outros já tinham feito, e que eu devia voltar para minha. Eu respondi que não tinha ninguém. Nenhum parente. Era só eu. Um rapaz comum, criado por uma avó que já tinha falecido, morando numa pensão e trabalhando apenas para pagar meus estudos. Enquanto eu tentava entender o que fazer, 5 clarões surgiram no horizonte. E logo depois, um som indescritível. A silhueta que eu só via em filmes começou a se formar no céu, cogumelos nucleares. Gigantescos. Crescendo sem parar. Um dos seguranças voltou correndo até mim. Disse apenas, garoto. Se cuida. Tirou uma arma da cintura, colocou na minha mão, junto com um estojo de munição, e falou, vai precisar. Eu estava desesperado, mas algo dentro de mim assumiu o controle. Não era calma. Era alerta puro. Sobrevivência. Olhei ao redor e gelei ainda mais. Havia ali perto uma enorme refinaria. E, naquela região, havia indústrias de armamentos e hangares de manutenção de aviões militares. A palavra ecoou na minha cabeça, alvos estratégicos. Agi sem pensar 2 vezes. Minha única chance era o grande armazém, cuja área de cargas ficava no subsolo. Corri para o caminhão e, por sorte, uma das portas de acesso estava aberta. Desci. Encontrei a entrada que levava aos geradores, ainda mais abaixo. E foi ali que fiquei. 30. 40 minutos depois, o inferno caiu sobre tudo que estava acima de mim. Fiquei lá por dias. Tudo que eu já tinha visto em documentários, lido em livros, assistido em filmes sobre guerra nuclear. Veio à minha mente. E, pela primeira vez, entendi que aquilo não era exagero. Era real. Lembrei sobre chuva negra, direção dos ventos, poeira radioativa, iodo, tempo de isolamento. E usei cada pedacinho de informação. Felizmente, eu estava em um armazém colossal. Meu caminhão tinha 3 toneladas de alimentos, enlatados, embutidos, doces e chocolates. E havia dezenas de bebedouros com garrafões de água. Encontrei também um caminhão pequeno carregado de refrigerantes importados e isotônicos. Pães, bolachas, tudo que dava para armazenar. Mas acima de mim, no nível principal, estava o verdadeiro tesouro. E o perigo, frutas, carnes, verduras, tudo provavelmente contaminado. Os dias viraram semanas. Fora o medo e a solidão, fisicamente eu estava bem. Até que ouvi barulhos acima.
Eram moradores da região, famintos. Expliquei a eles os perigos e ofereci o que havia na parte segura. Deixei que pegassem tudo o que quisessem. Já tinha separado meu kit para viajar a pé. Sabia que logo surgiriam grupos violentos. E eu não lutaria por comida. Se lutasse, teria que matar alguém. Eu não queria isso. Eles agradeceram. E me deram uma máscara de boa qualidade e uma lanterna rádio solar, com manivela. Logo começaram a chegar mais grupos. E, como previsto, começaram as brigas. Depois mortes. Um grupo maior, armado, tomou o lugar. Fugi ao anoitecer e, de longe, vi o massacre de pessoas comuns. A lei do mais forte havia começado. Todos queriam fugir para o interior, tentar formar comunidades. Mas o inevitável já estava acontecendo, o planeta estava esfriando. O inverno nuclear tinha começado. Decidi fazer o caminho inverso. Ir para uma cidade grande que havia sido atingida. Numa loja de armas saqueada, encontrei algo mais valioso que armas, um medidor de radiação. Pelo caminho recolhi medicamentos, inclusive iodeto de potássio. Cheguei a uma cidade que antes era lar de milhões. A quilômetros de distância já dava para sentir o cheiro da morte. Me instalei num hospital destruído. Não havia governo, rádio, nada. Fiquei lá durante o longo inverno. E sobrevivi. Não sabia se estava contaminado. Mas, por enquanto, a saúde parecia estável. O que realmente iria exterminar a humanidade era a fome, e ela já estava instalada. Toda a produção de alimentos colapsou. Sem indústria, sem agricultura, sem pecuária. Nada. Milhões morreram nas primeiras horas, mas depois, bilhões. A fome era mais eficaz que a radiação nisso. Os que foram para o interior começaram a voltar. Eram espectros humanos. Farrapos do que um dia foram pessoas, muitos já sem moral, sem empatia. Apenas instinto. Eu sabia que minha hora de partir tinha chegado. Por anos caminhei, vivendo do que encontrava. Vi horrores em todos os lugares. Comunidades fechadas matavam andarilhos como eu. Lutei mais de uma vez pela vida. Usei a arma que recebi do segurança. Mais vezes do que gostaria. Perdi a noção do tempo. Seguia em frente, apenas isso. Até ser capturado por um grupo armado de coletores. Pensei que seria o fim. Mas não. Eram militares. E eu fui levado para um lugar inacreditável. Uma cidade-fortaleza, com pessoas e ruas limpas, passeando com seus cães, crianças em um parque. Um grupo enorme de sobreviventes tinha construído uma comunidade no centro do país. Não apenas sobrevivendo, mas reconstruindo uma nova sociedade. Milhares de pessoas. E qualquer um que chegasse de forma pacífica era acolhido. Fui recebido. Passei por quarentena. Fui examinado por médicos. Ganhei banho, roupa limpa, comida quente. Depois de anos, me senti humano outra vez. E me deram uma função, ironia do destino. Motorista de caminhão. Os anos passaram. O sol voltou. A agricultura e a pecuária também. A fome deixou de assombrar. Outras comunidades surgiram no mundo. As comunicações lentamente voltaram. E os dados foram reunidos. Os ataques iniciais mataram milhões. Mas o colapso que veio depois. A fome. A escuridão. Isso levou bilhões de vidas. Estima-se que cerca de 2 bilhões sobreviveram, espalhados em pequenas comunidades e zonas isoladas. Ainda há radiação. Ainda há doenças. Ainda nascem crianças com problemas. Mas eu sobrevivi. Aquele jovem motorista sem família está vivo. E hoje, faltando 2 meses para meu aniversário de 35 anos, tenho uma esposa e uma filha. A humanidade já passou por quase extinções antes. E vai passar por essa. Porque, apesar de tudo, ainda estamos aqui. Por mais que essa história seja de ficção científica, o que vem agora não é imaginação. É real. É o tipo de realidade que permanece silenciosa. Mas que existe, registrada em relatórios militares, estudos científicos e simulações estratégicas. O que a humanidade construiu aqui, no mundo real, é algo ainda mais perigoso. Algo capaz de encerrar tudo em questão de horas. Agora, vamos aos fatos.
Em simulações oficiais conduzidas por centros militares e universidades ao redor do mundo, uma guerra nuclear total teria consequências impossíveis de reverter. Os números são frios e devastadores. Um conflito amplo entre potências lançaria, nas primeiras horas, mais de 12.000 ogivas nucleares, cada uma capaz de transformar cidades inteiras em poeira. As estimativas mais conservadoras apontam que, só no primeiro dia, morreriam entre 150 e 300 milhões de pessoas. E isso, sem contar os bilhões que viriam depois. A camada de fumaça levantada pelas explosões bloquearia a luz do Sol, criando o que os cientistas chamam de inverno nuclear. Temperaturas globais poderiam cair até 10 graus, colheitas seriam destruídas em pouco tempo, e a cadeia alimentar entraria em colapso. No cenário mais extremo, mais de 5 bilhões de pessoas não sobreviveriam ao ano seguinte. E o mais perturbador, esses resultados não são teoria. São projeções matemáticas analisadas por físicos, climatologistas e estrategistas militares, baseadas no arsenal que existe hoje. Agora. Neste momento. A humanidade criou tecnologias capazes de apagar toda a sua própria história, em menos tempo do que leva para assistir a este vídeo.